Saudações, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos aqui na minha tradicional saudação de live, mas hoje o formato é diferente, né? Hoje vocês estão vendo aqui, a gente está gravando o nosso videocast, depois de tanto tempo, produzindo conteúdo para vocês, seja em live no Instagram, seja no nosso YouTube, seja por meio dos nossos perfis, a gente hoje resolveu coroar esse esforço, esse trabalho todo aí de pouco mais de um ano de Futura, para trazer para vocês um dia especial com convidados. Hoje estou aqui com a professora Fernanda Gomes, a gente começa nós dois aqui, abrindo alas, né? Porque sempre nós à frente de todos esses projetos, acho que a gente merece ter esse momento também para conversar um pouquinho dentro das nossas perspectivas, né? Fernanda, bem-vinda, é um prazer estar com você aqui hoje, muito legal que você pôde vir aqui para a gente gravar esse conteúdo. E acho que vai ser bacana a gente conversar um pouquinho com o pessoal, né? Deu tema livre, tudo um pouco mais solto, mas um dia muito especial pra gente. E tá aqui nesse lugar, né? Nessas condições, acho que mostra como a gente avançou do dia que a gente começou até hoje. Eu acho que esse dia é muito marcante, porque eu lembro muito quando você falava que tinha esse sonho de fazer um podcast, e no caso é um videocast, mas não deixa de ser um grande passo para nós, né? E o Futuri nasceu de um projeto pequeno que era relacionado única e exclusivamente a simulados no início, né? E no fim das contas a gente está em um patamar que a gente e gostaria, mas que a gente às vezes não tem muita noção do tamanho que o futuro está hoje, e por isso hoje é um dia extremamente emblemático para nós, assim como foi extremamente emblemático quando a gente lançou pela primeira vez nossos cursos de videoaulas, que a gente viu o quanto o futuro estava muito além do que a gente tinha imaginado. E esse é um projeto, o Futuro é um projeto de vida que a gente fez no sentido de entregar para os nossos alunos aquilo que a gente esperava ter encontrado. Eu acho que é muito sobre isso, né? O Futuro é a gente entregar algo de excelência para os nossos alunos, porque a gente já passou pelo que eles passaram, e na nossa época era uma outra realidade, um outro cenário. Tudo avançou, mas a gente consegue hoje entregar para eles o que a gente queria que tivesse sido entregue para nós lá atrás, né? Facilitando. Então, acho que o Futuri é muito isso. O que você acha, Felipe? Eu concordo plenamente, né? Assim, para mim é a realização de um grande projeto, né? É algo que eu sempre vi e trabalhei muito com cursinho antes de começar no Futura, e eu tinha aquela imagem de como é que eu faria o meu, né? Como é que eu, se fosse para eu fazer, como é que eu faria aqui a partir da minha cabeça. E o Futuro é exatamente isso, né? Acho que somos nós dois que encabeçamos os projetos, que pensamos, mas a gente tem uma sintonia muito grande, então a gente consegue a gente consegue executar aquilo que a gente planeja, e sei lá, às vezes eu acho que eu sou muito sonhador, né? Até lá em casa, eu e a Priscila, ela é mais pé no chão, eu sou mais sonhador, e eu tenho muita disposição pra, sei lá, vamos dar nó em pingo d'água, vamos, a gente vai lá e faz. E o Futuro foi meio isso, né? Quando a gente começou essa empreitada, a gente não imaginava que ia ser uma caminhada tão grandiosa e acidentada, e como tudo que a gente começa a fazer, a gente dá o primeiro passo, né? A gente deu o primeiro passo, começou com os simulados, e foi muito legal que a gente hoje consegue ver tudo que a gente fez. Tanta gente que está próximo da gente, né? Eu acho que até esse videocast que a gente está gravando aqui é uma forma de agradecer o pessoal, de mostrar a gente um pouquinho mais num ambiente diferente, conversar de forma mais leve sobre assuntos mais variados, inclusive sobre o curso, né? E é isso. Então, assim, a coroação de todo um trabalho, um projeto e um sonho, né? Realmente é um sonho. E é legal, por mais assim, ele começa lá atrás, né? Acho que a vida da gente, a gente tem que estar sempre precisando de um projeto, um sonho, alguma coisa. E a gente começou como o pessoal que está assistindo a gente agora. A gente começou sonhando com a carreira pública, né? E isso é a força motriz. Então, às vezes o pessoal fala, Felipe, você posta umas coisas motivacionais e tal, mas muitas vezes aquilo é pra mim, eu tô falando alto, né? Eu tô precisando de motivação naquele dia, eu tô precisando de retorno, eu tô precisando melhorar
naquele dia que eu não tô tão legal. Não é questão de positividade tóxica, né? Mas que a gente precisa dessa capacidade de automotivação. E a gente tem que buscar isso em algum lugar. Eu acho que quando a gente entrega, a gente recebe também. E então, tudo começou com esse sonho da carreira pública, que a gente compreende o sonho nos alunos e a gente tenta dar o nosso melhor, a gente dá o nosso melhor diariamente para que eles possam chegar no sonho deles também, né? Então, são dois sonhos que se conversam e que caminham no mesmo sentido. E esse ponto, né, de estarmos com esse projeto de vida hoje do Futuri, me faz pensar que quando eu estava na época da faculdade, eu sempre achava que a realização da minha vida era passar no concurso que eu almejava, né? No caso, a Procuradoria da Fazenda Nacional. E depois daquilo, eu sempre pensei, bom, a minha vida vai estar zerada, porque eu alcancei o ponto máximo, era isso que eu gostaria. E o Futuri veio no sentido de me mostrar que não, existe outros sonhos, inclusive mais desafiadores, porque foi um grande desafio e acredito que a gente convive dia a dia com os nossos alunos, a gente vê o quanto é difícil alcançar o cargo dos sonhos, mas também nessas demais realizações, e eu digo Futuri, exige uma dedicação tão grande quanto. Então, a gente tem que. A mesma disciplina que eu tinha para poder todos os dias fazer o meu cronograma de estudos para alcançar o sonho da PFN, é a mesma disciplina que eu utilizo hoje para que a gente possa fazer o nosso projeto dar certo, que a gente dedica todos os dias. É algo incansável, porém, que dá um retorno muito gratificante para nós a cada mensagem que a gente recebe dos nossos alunos de que determinado ponto do material ajudou a alcançar aquela questão ou aquela evolução na pontuação. Então tudo isso me fez ver que a minha vida profissional não se resumia à procuradoria, a ter passado no concurso público, e que existem sonhos maiores e que o Futuri hoje se tornou esse grande sonho, esse projeto que já avançou muito, mas que a gente tem aí sonhos ainda maiores. E falando em alunos, né, em trajetória, eu acho que é legal a gente falar sobre as nossas trajetórias, né? O que a gente passou para chegar até o cargo que temos hoje. O pessoal que nos conhece já há mais tempo sabe que nós somos procuradores e nosso cursinho, o Futuri, voltado para procuradoria, justamente por isso, né? Porque a gente sabe da trajetória que vocês estão construindo, porque a gente já passou por isso. Então, acho importante a gente falar um pouco sobre como foi pra gente, para que o pessoal também consiga, de certa forma, se enxergar em nós, né? Então, bom, preparamos algumas questões aqui, né, sobre, acho que o ponto mais importante quando a gente está falando em concurso público é as adversidades que a gente enfrenta nesse meio tempo, né, e muitas vezes quando a gente está ali nos stories e tudo mais, o pessoal acha que a nossa trajetória foi imune a qualquer tipo de adversidade, que a gente não teve nenhum tipo de crise ou vontade de desistir. Então, acho que é importante a gente começar falando sobre isso. Como que foi para você as adversidades? Em algum momento você passou pela sua cabeça, acho que eu vou desistir? Vamos lá. Agora, só antes de falar das adversidades lá na caminhada, você tocou num ponto que eu queria ressaltar também, que é acerca dessa coisa do sonho e de realização pós-concurso público, né? Uma coisa que eu queria dizer para o pessoal é que existe uma vida após a aprovação, né? Você vai ter uma vida após a aprovação e a sua vida, muito provavelmente, ela não vai se resumir à aprovação no concurso público. Por quê? Porque a gente precisa de sonho, a gente precisa alimentar a alma também, né? Então, eu me senti ali, eu passei no concurso com 24 anos, eu era muito novo e com 24 anos eu conquistei aquilo que minha família toda me dizia que era o auge da minha vida. E aí você passa e fica meio aquela coisa, tipo Ouro de Tolo do Raul Seixas, né? E aí? E agora? É isso? Quer dizer que é isso? E aí você começa a pensar em outras coisas, né? E ter outras perspectivas. E o futuro é algo que, lógico que aí vem outras coisas, vem a Maria também, que é uma realização, que é a realização da minha vida.
mas que você também precisa se alimentar no plano profissional, você também precisa buscar outros meios de se automotivar e de alimentar sua alma para você continuar com disposição para acordar todo dia de manhã. E aí, o projeto do futuro foi isso para mim. Mas durante muito tempo, e aqui eu chego lá, isso foi a aprovação do concurso público, né? Eu passei por todas as adversidades, eu acho que um concurseiro pode atravessar. Foi relativamente rápido que eu passei, mas acho que sempre de cada um tem o seu tempo. Eu passei com cerca de 1 ano, mas eu sou uma pessoa, eu sou muito aberto às coisas, então eu tenho uma certa sensibilidade pro bem e pro mal. Então eu consigo achar beleza numa coisa que nem todo mundo encontra, mas ao mesmo tempo eu sinto as dores talvez mais do que outras pessoas sentem, né? A gente quando tá mais aberto acontece isso. E durante a minha trajetória eu senti bastante. Eu tinha muito essa coisa do... eu tinha essa dificuldade em abrir mão de tudo naquele momento e dizer, eu sou muito novo, eu também quero sair com meus amigos, eu também quero ter minha vida, eu também quero... E ao mesmo tempo eu já tinha meus 23 anos, já era formado, já era advogado, tinha um AB, mas ao mesmo tempo não tinha R$ 1 de renda. Então você já é adulto, né? Falando uma pessoa de 23 anos formada com AB já é adulto, já tá na idade produtiva, mas eu não gerava R$ 1. E aí isso me incomodava bastante, porque meus pais não eram pessoas de grandes posses, sempre deram tudo que eu precisei, principalmente em termos de estudo, mas não era família rica. Então essa dificuldade financeira pesa, né? Assim, a gente tem que falar que no mundano mesmo a gente vai sentir essa dificuldade, mas por outro lado também a parte psicológica, né? Porque você tá jogando todas as suas fichas naquele momento na sua vida, você não sabe se vai dar certo, você não tem uma garantia, você não tem um seguro, e você tem que acreditar naquilo, aquela coisa, quando você não sabe se vai dar certo, fecha o olho e pula, e aí você vai vendo o que dá, e aí você tem que apostar, e isso para uma pessoa que tem ansiedade, como eu tenho, era horrível, porque você não sabe dizer, eu tô parado, entre aspas, que eu tô falando com muitas aspas, porque muita gente chega para mim para falar no Instagram para dizer, Felipe, eu me sinto parado, eu sinto que eu não tô caminhando, mas você tá construindo dia a dia, aquele capítulo que você terminou, aquela lei que você lê, você tá caminhando naquele momento. É porque a vida para quem tenta concurso público é diferente de quem está, por exemplo, numa carreira profissional tradicional. Por quê? Você tem numa carreira, você entra como advogado júnior, você vai evoluindo, você consegue ganhar uma causa, você vai subindo na hierarquia do escritório. Isso acontece ao longo dos anos. Isso vai acontecer, cada dia pode acontecer alguma coisa, dentro de uma certa periodicidade. Concurso não, é do zero ao topo. Você não é ninguém, um belo dia você aprovou e você realizou o sonho da sua vida. Então, o concurso não tem escala, não tem... A escala é interna, é você vendo que você evoluiu, é você vendo que você melhorou. Mas, perante os olhos da sociedade, você tá parado. E isso é uma coisa que frustra muitas pessoas. E eu sentia muito isso, eu me cobrava muito, porque eu sempre fui talhado para ser o melhor, eu tinha que ser muito bom, eu tinha que isso, aquilo, e naquele momento estava todo mundo aparentemente caminhando, eu aparentemente parado, então isso me frustrava muito, né? Quando passou, essa parte resolveu, a financeira resolveu, essa parte psicológica resolveu, e aí vieram os outros problemas, que são essa coisa de para onde ir agora, né? Então eu acho que cada fase, o concurso público não resolve, né, seus problemas pessoais, não resolve seus problemas internos, resolve alguns problemas na sua vida, financeira, etc. Mas as adversidades, elas estão muito mais dentro da gente. E aí o conselho que eu daria para o Felipe lá de trás é, calma, faz o seu, uma hora vai chegar, vai com paciência, não se cobra tanto, você é muito novo ainda, não tem problema nenhum. Eu acho que esse é o conselho que eu daria, que é o conselho que eu dou para as pessoas, né? Não funcionou comigo naquela época, mas se eu tivesse 37 anos como eu tenho hoje, tinha sido mais fácil, né? Mas é isso, e você, Fernando, como é que foi aí essa trajetória acidentada? Se foi acidentada igual a minha, né? Então, eu vejo quando você fala dessa questão de você ter sido talhado para ser o melhor, né? A minha família tem muito isso. Meu pai e a minha mãe, meu pai de exatas, ele sempre foi um cara que, desde quando eu era muito pequena, ele sempre me treinou, ele sempre foi o grande coach para que eu fosse a melhor dos melhores. Meu pai sempre foi dessa forma e ele sabia não só passar para mim a importância da educação,
de você buscar ser alguém nessa vida, mas também ele era muito bom nessa parte de método de estudo, então ele foi meio autodidata, então ele falou, poxa, eu vou passar para minha filha o que serviu para mim. E ele me auxiliou demais nisso, só que ao mesmo tempo que eu tive muito esse apoio, meus pais sempre quiseram um resultado, né? Eles sempre buscam um resultado. Eu lembro que meus pais falavam assim, ó, você tem 3 anos, a gente vai te custear 3 anos para você passar no concurso que você quer. Depois disso, você vai dar seus pulos. Aí eu ficava, meu Deus, e se em algum momento alguma coisa der errado, né? Mas a gente vai, né? E as adversidades aconteceram. E eu falo que a parte mais complicada para mim não foi nem durante o percurso do concurso público até a aprovação. Foi o pós, porque, como você disse, você é uma pessoa ansiosa, eu também sou uma pessoa muito ansiosa e controladora. E aí, Eu acho que todo mundo é hoje em dia, né? Mas... e quando eu tava ali me preparando, várias coisas aconteceram, mas quando eu não consegui a pontuação suficiente, porque eu tive reprovações, né? No início, a gente acha que fazer um pouquinho melhor que o AB já é suficiente para passar em concurso público, e não é assim que a coisa funciona. E aí você já toma um baque, mas eu sempre puxei o controle para mim no seguinte sentido, de falar, bom, se eu não conseguir a nota suficiente, então eu tenho que me melhorar. O controle está comigo. E aí eu sempre pensei, em algum momento a coisa vai acontecer, em algum momento a coisa vai acontecer. Então, até a aprovação, eu consegui ir segurando a minha ansiedade, porque eu conseguia ir controlando, né? Eu falava, bom, tá comigo. Se eu conseguir entender como é que funciona o jogo, eu vou ganhar. Agora, depois que você é aprovado, várias circunstâncias acontecem que quase ninguém te conta. Né, às vezes você não está aprovado dentro do número de vagas, e aí você tem que correr atrás para ver se alguém vai desistir. O órgão, às vezes você tem a falsa percepção de que, foi aprovado hoje, amanhã ele já vai estar te nomeando. E não é assim. E a gente descobre que a administração pública tem o ritmo dela e que não é o ritmo nosso, né? Exatamente. E aí você tem que pensar, poxa, agora eu não tenho mais controle. O que eu podia fazer, eu já fiz. Agora eu preciso simplesmente, né, entender esse momento que o controle está com outra pessoa, o que eu podia fazer, eu já fiz, e agora eu vou fazer o que eu tiver que fazer. E é engraçado que cada pessoa lida de uma forma. Eu fiquei num estado de pânico terrível. Fala, meu Deus, será que eu vou perder? Será que não vão me chamar? E, né, foi um momento difícil, acho que é uma das fases mais complicadas. E outras pessoas que estavam na mesma situação que eu foram viajar, porque entendia que já estava ali, já tá ganho, e eu vou só ter que entrar no cargo público na hora que a administração pública me chamar. Então, eu digo, né, o meu grande conselho é, nesse momento pré-aprovação, o controle está com você. Então, faça de tudo para você entender quais são as regras do jogo e se testando e aplicando aqueles métodos que foram úteis para outras pessoas que já passaram pelo que você está passando. E entenda que o concurso público, acho que essa é a parte mais importante. O concurso público, ele tem que ser a sua prioridade, não tem como. Se você quer passar no concurso público, ele tem que ser a sua prioridade, mas ele não pode ser a sua vida, porque eu fiz do concurso público a minha vida durante o período que eu estudei, e quando o controle saiu da minha mão, que eu já estava aprovada, mas ainda não estava nomeada nem empossada, era como se tivessem tirado a minha vida, porque eu não sabia o que fazer. Então, eu acho importante que a gente faça 110% do que é possível, do que a gente consegue fazer até a nossa aprovação, e quando tiver um momento que o controle está com outro, que a gente consiga compreender que a nossa vida está além daquilo e que a gente também consegue ser feliz com outras áreas da nossa vida, né? Eu acho que isso é importante. Isso é um aspecto que eu acho que o pessoal tem que saber, né? De
que a gente tem que se dedicar. O concurso público ele não admite uma concorrência dentro dele mesmo, né? No sentido de que se você está focando em concurso, você tem que focar nisso, né? Não adianta. Prioridade é no singular. Não dá para ter prioridades nesse momento. Você tem que se dedicar àquilo, pelo menos tratar aquilo como sua principal atividade naquele momento, ainda que você se divida com outras, mas ele deve ser o seu foco maior. Mas realmente a gente se descobre depois, né? A gente se descobre como como nós podemos ter outras atividades e crescer em outras atividades, né? Como o concurso público ele é um ponto de partida na sua vida, não um ponto de chegada. Eu olho muito assim que eu passei por algumas decepção é uma palavra muito forte, mas eu passei por algumas diferenças na minha carreira e isso me deixou assim um pouco deu um nó na minha cabeça. Eu mudei de cidade, eu vim morar em São Paulo durante muito tempo. Aquilo foi a coisa mais importante que eu tinha na minha vida. Não que hoje não seja algo importante na minha vida, é importante, mas eu tive que me descobrir e acho que isso foi muito positivo para mim, até dentro de período de pandemia, etc. Que você acaba vendo que o valor que você tem mesmo, você ser um bom filho, um bom pai, um bom marido, isso acaba que vale muito mais do que você ter o cargo X, Y ou Z, né? Então, eu digo pro pessoal que está estudando e que está apostando todas as fichas nisso, muitas vezes a gente se desvaloriza, né? Eu vejo muita gente chegando com autoestima baixa, chegando mal e parece, tem um resultado ruim numa prova e parece que é a pior pessoa do mundo. Mas, cara, você tá lá, você ainda é alguém, você é uma boa pessoa, você faça o seu, né? Eu sempre tenho uma frase que eu gosto, que eu ponho lá, que é: seja gentil, e faça a sua parte que coisas incríveis acontecerão, porque a vida é isso no final das contas. A gente está aqui de passagem e por mais que uma prova te derrube um dia, não vai ser ela que vai definir seu caráter, sua personalidade, né? A gente descobre isso de muitas formas, seja numa reprovação, seja numa esperando, né, tomar posse, seja dentro da carreira, porque existe uma vida inteira, você vai passar no mínimo 35 anos trabalhando na procuradoria, onde quer que seja, e isso vai te trazer diferenças, né, isso vai te trazer aí momentos de reflexão, momentos em que você tá mais engajado, momentos em que você tira um pouco o pé, e a vida é assim, é como um relacionamento longo, né, ele tem a diferença do amor e da paixão, né, a paixão ela logo acaba, o amor ele dura, mas nem sempre a gente lembra dele, ele é aquela coisa que a gente sabe que existe, mas ele não se prova a todo momento, né, não é aquela coisa que tá te dando provas concretas a todo momento, mas eu acho que a carreira pública é muito semelhante a um casamento em relação a isso, né? Ela tem seus altos e baixos, ela tem suas fases e ainda assim é muito boa, né? Por isso que eu aconselho muito o pessoal que faça. Eu acho que envolve dedicação, você trabalhar pelo interesse público é uma coisa muito interessante. Você tá trabalhando por um objetivo maior. E isso também é uma coisa que me motiva dentro da carreira pública, é saber que se eu faço um bom trabalho, eu estou fazendo um bom trabalho para a sociedade, né? Não é algo tão egoístico só para mim, né? Então é algo que me dá bastante essa sensação. Não sei como é que é você em relação assim a como você vê a atuação do servidor público, né? Que é uma figura meio incompreendida. Porque vira e mexe a gente tem campanhas contra servidor público e etc. Não sei como você vê assim o trabalho de uma procuradoria, que eu acho que é interessante falar para o pessoal também, né? Eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito da Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu sempre me identifiquei muito com o tributário, empresarial, e no dia a dia da PFN eu mexo muito com isso, e a gente não se fala tanto, né, desse papel tão importante socialmente do procurador para poder garantir a realização de serviços públicos que são tão essenciais para a sociedade. E falando mais particularmente da PFN, às vezes as pessoas torcem o nariz, poxa, é um órgão que está aí só para aumentar a arrecadação. Se a gente olhar por esse lado, pode parecer que a gente é colocado como vilão, mas na verdade a arrecadação ela é no sentido de que a gente possa utilizar esses recursos para serviços públicos que tenham aí o seu resultado, para as pessoas que consigam
gerar uma alteração do cenário da sociedade. Então, a gente consegue ver a atuação das procuradorias de forma muito positiva, por exemplo, na época da pandemia, com relação à parte da saúde, quanto as procuradorias não estão mais nesse sentido de garantir a aplicação, né, de direitos tão basilares para a sociedade, e não só naquela posição de defensora do ente federativo, seja a União, os estados ou os municípios. A Procuradoria ela está tendo um protagonismo muito grande, e eu falo que às vezes, quando o pessoal fala sobre PFN, a nossa atuação se resume apenas à arrecadação, e não é, é muito além disso. A gente tem uma atuação consultiva das procuradorias, que quando a gente vai analisar um projeto de lei que tem aí sua grande repercussão social, olha a importância dessa posição jurídica, né, desse parecer jurídico que é dado pela Procuradoria, e que sem ele a coisa não acontece. Então, eu acho que é importante a gente falar, sim, sobre esse papel das Procuradorias e como tem ganhado cada vez mais espaço, né, e protagonismo na realização de direitos tão fundamentais, tão basilares para a sociedade. Então, na época da pandemia, quanto não se... Eu lembro que a PFN se mobilizou para utilizar aqueles imóveis que tinham sido ali penhorados, que já estavam garantindo execuções fiscais, para serem utilizados. Bom, será que não tem alguma coisa aqui que não pode ser utilizada para esse contexto da pandemia, para ajudar num hospital, alguma outra utilidade para a gente poder unir forças nesse momento? Então, eu vejo que esse papel da Procuradoria hoje em dia está sendo ainda muito mais voltado para o interesse público, que nos enche de orgulho, do que simplesmente em defesa do ente federativo, né? Então, eu tenho muito orgulho de pertencer à Procuradoria e acho que é um cargo cada vez mais em ascensão, né? E falando sobre, né, sobre Procuradoria também, por que você decidiu por procuradorias, Felipe? Por que não magistratura ou defensoria? Porque eu conheço você, eu sei que você passaria em qualquer concurso que você decidisse passar. Ah, imagina, sobre passar aí tinha que ver com a banca, né? Mas na verdade, eu gostava muito da advocacia privada, né? Eu estagiei em 2 escritórios que foram grandes escolas para mim. Por isso é até uma coisa, é polêmico que eu vou falar aqui, mas o pessoal... Quer dizer, não é polêmico, mas pode alguém entender de uma forma diferente. Mas eu vejo o pessoal falando, não faça estágio, você quer concurso, não estude, estude só, não faça. Eu acho isso, sabe, porque a faculdade não é só a formatura, né? A faculdade é a formação. E o profissional também ele precisa de uma formação. Então, eu estagiei em 2 escritórios, eu adorava aquele dia a dia de escritório, eu adorava aquilo ali. Só que tinha um problema, né? Eu não tinha cliente, eu não tinha dinheiro, eu não tinha contato. E aí, qual é o caminho natural para quem normalmente não tem, né, esse acesso? É o concurso público. E aí aconteceu de eu estagiar na Procuradoria-Geral do Estado do Ceará. E aí eu disse, caramba, isso aqui é para mim, porque era uma procuradoria de um estado que ela é muito valorizada, tem grandes profissionais e pode advogar, tem advocacia privada lá também. Então eu me achei perfeitamente no que eu gostaria de fazer. Então eu optei por fazer procuradorias estaduais. Então eu fiz PGE Alagoas, PGE Pernambuco e acabei passando na PGE São Paulo. Nesse meio tempo fiz também AGU Procurador Federal, não me recordo na época. Não me recordo bem aqui exatamente. E aí eu fui fazendo essas procuradorias, aí, e foi uma caminhada, porque eu fiz a PGE Alagoas. Só um parêntese, né, que antes quando eu resolvi que ia fazer concurso, lato sensu, eu caí naquela bobagem de ouvir o conselho. Conselho de mãe nunca é errado, mas às vezes ele não se adequa tão bem à sua realidade. Eu caí no conselho da minha mãe de fazer o concurso do TJ, que até me perguntaram hoje sobre esse concurso. Concurso do TJ que abriu, técnico e analista. Técnico era de manhã, analista à tarde. Faça, você, né, se formou em Direito, vai que você passa, né? E eu fui, porque eu passava em tudo na faculdade, tinha boas notas, era um bom aluno, não era ótimo, mas era bom.
Eu fiz essa prova, foi um fracasso retumbante, assim. Eu tô devendo prova nota pro CESP até hoje, foi uma tragédia. E aí aquilo me deu um choque de realidade. E aí eu comecei a fazer as provas, aí comecei a levar a sério, né? E eu vi, não, tem que levar a sério, porque se tem uma coisa que você pode enganar todo mundo, você só não engana a você mesmo, né? Então, se você não tá levando a sério aquilo ali, que eu tava, aquela coisa, você estuda na faculdade, a maioria das pessoas estuda, mas não é. Quando você começa a estudar para concurso, você vê que é outro jogo, né? É como se você jogasse, sei lá, jogasse com seus sobrinhos ali e você sai para jogar um jogo profissional, né? É outra pegada, é outra pancada. O concorrente tem o sangue no olho. Se você não ficar esperto, você fica para trás. E aí eu comecei a fazer, fiz PGE Alagoas. Tive um. Não tive, até quem passou nesse concurso foi o Vale. O Vale é um monstro, né? A gente estava no finalzinho da faculdade. Ele fez e passou. Ele teve até que adiantar a formatura dele para tomar posse lá. E aí eu fiz a PGE Alagoas. Não fui bem, mas fui bem melhor do que no TJ. Ele disse assim, tô indo no caminho, né? Aquela história. Se eu tivesse estudado, tinha sido fácil. Mas isso aí também, o si, né? E aí, aquela sensação que todo mundo que não estudou diz, né? Ah, não, se eu tivesse estudado era fácil, mas você não estudou, você não sabe dizer. Aí depois fiz a PGE Pernambuco. Fiz a PGE São Paulo. Deu um BO na época, porque a primeira fase de São Paulo foi anulada, porque tinha repetido umas questões de outro concurso. E aí eles remarcaram a primeira fase, caiu na data da segunda fase da PGE Pernambuco. Então não acontece só com o pessoal que faz hoje, né? Que todo mundo fala, caiu no mesmo fim de semana. Cara, deixa eu sentar aqui, deixa eu te contar. Isso aconteceu, isso acontece direto. E aí eu tive que fazer aquela escolha, né? Ou Pernambuco, que na época eu fiz o cálculo, tinha menos vagas. E aí eu não estava tão bem colocado, ou primeira fase da PGE São Paulo de novo. Fiz minha escolha, joguei a moeda mental para cima, São Paulo deu certo, tô aqui até hoje. Mas foi isso, então, fechando e resumindo por que eu escolhi a advocacia pública, porque eu gostava de advogar, e os advogados públicos são advogados, e eu queria fazer concurso, então foi a carreira que me deu aí o melhor dos dois mundos, né? No caso, a PGE São Paulo não permite a advocacia privada, mas exercer a advocacia em âmbito público também é exercer a advocacia, né? Você é advogado, tem OAB, né? Participa das comissões da OAB, etc. Então você consegue unir um pouco dos dois mundos, ainda que não lhe permita a advocacia privada. E você, por que você escolheu a advocacia pública? Já conhecia antes de tentar ou foi aquela coisa, vou conhecer depois? Então, engraçado esse ponto, porque antes de ser procuradora da Fazenda Nacional, eu tentei 2 vezes ter estagiária da PFN e me negaram. Aí eu falei, não, já que eu não vou ser estagiária, então eu vou entrar como procuradora. E eu tive um contexto muito parecido com o seu. Eu estagiei no escritório de advocacia por uns 6 meses, talvez um pouco menos. Era um escritório em Ribeirão, eu fazia faculdade em Franca, na Unesp, e eu amei aquele mundo, eu gostava muito, eu achava o dia a dia deles, a pesquisa para poder fazer as petições, eu adorei. Eu já tinha feito estágio em outros lugares, e aí lá no escritório eu percebi que eu queria aquele estilo de dia a dia para mim. E foi justamente nesse momento que eu pensei, bom, eu quero advocacia. Só que aí meu pai sempre veio que eu tinha perfil de concurso e tudo mais, e ele realmente tinha razão, porque eu nunca fui uma pessoa assim muito de conseguir clientes, né? Eu sempre fui mais de ficar ali fazendo a petição, né? Estudar em cima daquilo e tudo mais. E aí meu pai falou, por que você não faz um concurso público que possa aliar, né? E eu sempre gostei muito de tributário, de empresarial. E aí eu acabei me encontrando justamente na PFN, que eu prestei, obviamente, outras procuradorias e até pensei em prestar a PGE São Paulo, que na época, né, porque é sempre aquela coisa, sempre tem aquela procuradoria que tá para sair e desde 2015 já estavam falando que ia sair a PGE São Paulo. Só que acho que a PGE São Paulo foi em 2018, não foi? Foi 2018. Mas é aquela coisa, o pessoal começa a anunciar e uma hora sai, né? Relógio quebrado acerta a hora 2 vezes por dia. Então, aí eu pensava, bom, eu quero ou a PFN ou a PGE São Paulo. E aí a PFN veio antes
E sou muito realizada justamente porque ela uniu vários pontos, né? A advocacia e teve a parte do concurso público, que eu tenho um pouco desse perfil, muito desse perfil, e também a parte da matéria, né? Tributária, empresarial. Então, para mim, eu me realizo muito na PFN por causa de aliar todos esses pontos que eu sempre quis. Eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre essa parte mais técnica da nossa trajetória, né? O que funcionou para nós. Eu vejo que hoje em dia as pessoas têm colocado, por exemplo, um método que a gente que era tava super em auge, né? Que eram as videoaulas, aqueles cursos imensos, né? Várias videoaulas. Eu fui aprovada assistindo o curso de videoaulas. Eu não sou da época do PDF, eu sou da época das videoaulas e da doutrina. A gente fazia, né, esse combinado e Tudo bem. deu tudo certo, estamos aprovados. Eu quero saber como que funcionou para você, Felipe, nesse período, né, pré-aprovação. Vamos lá. A minha trajetória eu acho engraçado, né? Porque hoje tem um monte de gente falando sobre método de estudo, ok. Assim, eu sempre respeito, porque cada um tem a sua visão e aquilo que deu certo pra ela, às vezes não dá certo pra mim e acontece. Mas, assim, eles, de certa forma, demonizaram algo que foi muito importante pra mim, que foram as videoaulas. Eu sempre falo, sou filho de videoaula. Eu comecei meu estudo e a virada na minha trajetória de estudo, quando eu entrei no LFG, que eu fiz o cursinho que era o Rogério Sanches, o Renato Brasileiro, Fernanda Marinella, Fred Didier, Pablo Stouze e talvez eu esteja esquecendo alguém aqui, mas era essa equipe aí, só monstros, só grandes professores. E era um curso de videoaula, era telepresencial, tinha que ir me deslocar lá, assistir. No horário de verão, começava uma hora antes lá em Fortaleza, porque não tinha, então, a aula era às 8, lá começava às 7, era cedão, mas enfim. Mas eu comecei assim, fazendo esse curso do LFG, que foi uma virada na minha trajetória. Chegava em casa, assistia a aula fazendo meu caderno, em casa lia pelo manual, pela doutrina, e assim foi feito. Assim eu fiz meu material de revisão, combinei depois o caderno, porque o caderno ele era muito completo, mas eu acho que cada um tinha a sua função ali, e foi muito positivo para mim. Então, videoaula, mas doutrina, acho que assim o básico, né, o básico que sempre, nunca, eu acho que é difícil você dizer assim que como é que um livro vai ser pior do que um PDF, né? Um livro especializado. Pode ter um PDF realmente melhor do que um livro, mas porque ele ficou muito bom, mas não porque o livro é ruim, porque o livro é pior, né? Se for um desses livros Pedro Lenz, um desses consagrados, não tem como, tá tudo lá. Então é algo que eu acho que gerou uma certa incompreensão, tanto em um quanto em outro, né? Você tem bons PDFs? Tem. Mas você não quer dizer que isso rifa totalmente a doutrina. Você tem métodos de estudo hoje mais direcionados? Tem. Mas isso não quer dizer que a videoaula se tornou algo proibido. Então eu acho que funcionou para mim, eu acredito, indico para qualquer pessoa até hoje. Então a questão de videoaula é algo que eu entendo que você pode. Hoje eu entendo, as pessoas elas têm menos concentração, as pessoas têm menos tempo, mas você pode encaixar aquilo no seu estudo. Você pegar um curso, não precisa ser de 50 horas de uma matéria, 50 horas de administrativo, 50 horas de trabalho. Não, você pega um mais reduzido e adequa aquilo com a doutrina, porque o professor ele tem o papel dele. O professor existe aí desde que o mundo é mundo, né? Desde que a gente começou a passar o conhecimento de forma oral, pela tradição oral do mais velho para o mais novo, que é uma forma de ensinar, aquilo é uma forma de lecionar. E o papel do professor, então, é quebrar um pouco aquela coisa que fica travada na leitura, que fica travada na lei seca, e ele vai ali trazer exemplos para você, ele vai deixar o entendimento mais leve. Eu vejo muita gente que fala assim, professor, eu fiz a prova tal, eu lembro da sua voz. Então tem isso, o professor, ele fala na cabeça da gente. Ele teve o papel ali de bater esse papo que a gente está batendo aqui sobre um tema técnico específico. Então é uma coisa que você deve sempre conhecer, tirar a sua experiência e adotar aquilo que se adequa para a sua caminhada. A minha caminhada foi essa, e como deu certo para mim, eu vou falar do que deu certo para mim, né? Não vou falar do que deu certo, posso até falar do que deu certo para outro, mas sem aquele conhecimento de causa que eu tenho, que eu tenho, se eu for comparar com aquilo que eu fiz. Então, eu acho que videoaula é algo que apanhou muito nos últimos tempos, né? Mas eu acredito ainda que seja um método positivo, um método relevante, um método que pode mudar a história de muita gente como mudou a minha, né? Não sei no seu método de estudo como é que foi.
Então, as videoaulas, na minha época, elas estavam no auge. E eu acho que a gente acabou por um motivo que não sei, mas na verdade a gente até compreende porque o estudo para concurso público parece que ele foi tomando o dinamismo que as próprias redes sociais foram trazendo, né? E aí, por algum motivo, como as videoaulas, elas aparentam ser um pouco mais demoradas do que a leitura de um PDF, se entendeu que poderia ser simplesmente sacada, né, do método de estudo, do seu planejamento, cronograma, mas eu ainda acho que a didática de um professor é insubstituível, porque ele vai mastigar para você, ele vai trazer um contexto diferente. Infelizmente, a doutrina, o PDF, não consegue trazer essa didática que o professor tem. E por isso, a videoaula, ela ainda é importante. E é justamente por isso que a gente trouxe, né, para os nossos alunos, justamente esse perfil que a gente entende que é muito interessante para as videoaulas, que é algo mais direcionado, um curso que não é super extenso, que vem ali com aulas de 30 minutos para a gente poder ir direto ao ponto. Então, as videoaulas foram muito importantes para mim nesse sentido do professor vir me direcionar, me facilitar. E muitas vezes, quando a gente parte para a doutrina ou para o PDF, acaba que a gente tem assuntos que a gente não consegue raciocinar e a gente parte para decorar ou memorizar, porque, bom, isso aqui eu sei que vai cair. Eu não consegui entender pela doutrina e pelo PDF, porque ele não trouxe da forma, com a didática que é necessária para eu compreender. Então, eu vou simplesmente decorar ou memorizar, já que eu não tenho outra saída. E aí, de repente, a videoaula entra justamente nisso, né? De conseguir facilitar a compreensão de assuntos que, por doutrina e por PDF, você não consegue compreender e acaba tendo que memorizar. Quantas e quantas vezes a gente não tem alunos nossos que falam, poxa, a partir dessa aula eu consegui compreender o que é tal conceito, e a partir de tal conceito eu consegui raciocinar e resolver tal questão, porque a gente sabe que concurso de procuradoria não fica só na superficialidade, né? A gente precisa de um raciocínio maior das disciplinas, e são muitas disciplinas, editais extensos. Então, se você fica só na superficialidade, você não vai adentrar a uma prova discursiva competitiva. Por isso que o papel dos professores é muito valorizado para nós, e a gente trouxe aí professores que a gente tem considera ser uma grande honra estar na nossa equipe, justamente porque sabemos da capacidade que eles têm de trazer o assunto mais mastigado, facilitar para o aluno. Então, esse papel da videoaula foi muito importante. E um outro ponto que eu acho que é muito importante da gente falar é dessa coisa que o pessoal coloca como esse método, ele é infalível e os demais a gente não pode nem citar, nem falar, porque isso aí não tem aplicabilidade nenhuma. Eu acho que no futuro a gente tem muito isso nas nossas lives e no nosso tratamento com os alunos, de fazer com que eles verifiquem o que funciona para eles. Alguns pontos a gente realmente bate porque é algo que não tem como fugir, como, por exemplo, as revisões, né? E a gente sempre fala muito em revisões a partir de grifos, que foi o que serviu para mim. Mas a gente está sempre aberto a revisões também por resumos ou por flashcards. A gente já teve uma live falando sobre flashcards, né? E eu acho que mais um ponto que a gente não pode deixar passar é: a gente não consegue aprovar sem revisar. E como que funcionava para você, Felipe, as suas revisões? Você tinha algum método de frequência de revisões? Em relação às revisões, eu era um cara muito. Eu sempre fui muito ansioso, então eu tinha primeiro que ver tudo. Porque eu tinha que ter uma ideia do todo para que eu conseguisse me situar, e aí eu voltava com mais calma, e era onde estava o papel da revisão.
Só que eu tive uma peculiaridade na minha trajetória que está acontecendo com muita gente hoje devido a esse open bar de editais, né? Que é assim, você entra em vários ciclos de edital. Então, como eu disse, eu passei, eu fiz minha base ali nas videoaulas e comecei a encarar algumas provas, PGA Alagoas, PGA Pernambuco, PGA São Paulo. Acabou que de um edital para o outro, o que eu fazia? Eu passava a régua e começava de novo. E isso virava uma grande revisão, né? A grande dificuldade que você tem, e isso é uma coisa que todo mundo tem que ter em mente, é a primeira vez. É você girar o conteúdo com inteligência, né? Sabendo que você vai ter que voltar ali. Então, às vezes, o aluno me pergunta, professor, o que você acha melhor, ler no Vadmec ou no site do Planalto? Cara, no site do Planalto, se você não tiver copiando e colando para o Word e marcando e preparando o seu retorno, vira uma coisa descartável, né? Você não vai decorar. Lê a Lei 14.133 todinha. Se você decorar 50% dela, você é um gênio. Você não vai decorar, então você tem que preparar o seu retorno. Por isso que você tem que grifar, por isso que você tem que destacar. E aí, tanto faz se você faz no computador, se você faz no material escrito, né? Mas as minhas revisões acabavam sendo muito essa questão do necessário retorno. Eu acabei que, devido a esse meu senso de urgência, eu corri muito rápido nas matérias. E aí depois eu tinha que voltar nelas. E aí acabou virando um ciclo de revisões. Então, de edital para edital. Eu sempre tive em mente ver o máximo de coisa no menor espaço de tempo possível. Então, vou correr o máximo aqui em Constitucional, na PGA Alagoas. Quando chegou a PGA Pernambuco, o que eu fiz? Corri de novo, então revisei tudo. Hoje você tem coisas que facilitam, né? Eu acho, por exemplo, a revisão estratégica que a gente tem no Futuri é algo muito positivo nesse sentido, porque o aluno já tem ali os pontos essenciais para revisar. Algumas coisas, intuitivamente, eu retirava. Então, por exemplo, eu estava vendo ali constitucional, tinha um tópico sobre direitos dos povos originários, aí eu pulava aquilo ali, porque eu sabia que não caía em procuradoria. Mas ainda assim eu ficava com um pulga atrás da orelha, porque vai que cai, né? Vai que... E aí você fica com mais medo do que você não estudou do que seguro em relação ao que você estudou. Mas hoje você tem várias formas de fazer revisão e eu acho que se a pessoa tem dificuldade, não criou o material, não tem algo preparado para o retorno, você tem hoje alternativas, como por exemplo revisão estratégica, que eu acho que é algo que é muito positivo para a pessoa retornar, porque a gente fez esse trabalho para ela, né? Então a gente facilita a vida dos alunos. Mas então meu ciclo, as minhas revisões aconteceram pela imposição dos fatos e dos concursos na minha vida. Eu não cheguei a ter um ciclo tão longo de revisão, mas eu tentava manter aquele retorno no meu caderno. Mas o mais importante de tudo é preparar o material de revisão. Você tem que ter seu material de revisão para você pegar aquilo ali, tirar do bolso e dizer assim, eu vou revisar a Constitucional em tantos dias porque eu conheço meu material e eu sei que eu consigo fazer isso. E aí estourou um edital amanhã, tranquilo, você já estudou, você só vai voltar. Você vai aprimorar o que você já fez. Então, eu acho que esse ciclo de revisões, ele deve... o plantio é mais importante, né? É tão importante quanto a colheita. Você tem que saber plantar para colher na hora certa. Você tinha algum método específico de revisão? Um ponto importante que a gente tem que falar é que revisão é essencial e não é perda de tempo, né? A gente vê muito o pessoal querendo avançar, porque tá correndo contra o tempo e acaba que muitas vezes você passa muito superficialmente por tudo e chega na hora da prova, nada mais frustrante do que você ver algo que você leu, mas você não lembra o detalhe que a banca está exigindo. Foi porque faltou revisão, porque você não viu tantas vezes suficiente para você conseguir resolver aquela questão. Então, acho que a gente tem que deixar bem claro que revisão é essencial. E, óbvio, quanto mais otimizada e mais rápida for a revisão, melhor. Mas a gente também tem que entender que tem um pessoal que acaba preferindo os resumos, apesar de acharmos que é um pouco mais demorado, porque querendo ou não, você escrever de próprio punho ou de repente digitar, leva mais tempo do que você simplesmente fazer um grifo de forma que você consiga posteriormente entender o todo a partir dos grifos. Por isso que a gente sempre indica, porque quanto mais você vê, mais aquilo se solidifica na sua mente. E se você demora demais para fazer o seu material de revisão, querendo ou não, você vai ter esse sentimento de não estar avançando e você pode, de repente, achar que a revisão não é para você. Por isso que a gente sempre bate muito na tecla de otimizar e se os grifos fizerem sentido para vocês, então adotem. A gente não impõe nada, mas a gente indica os grifos porque eles otimizam a revisão. E com relação à revisão estratégica, né?
é interessante você ter pessoas que conseguiram avaliar várias provas, que é um trabalho que exige muito tempo, fazer esse levantamento do que mais incide, principalmente quando você está aí numa situação próxima à sua prova. Quando você está aí num estudo regular, de revisão regular, como o Felipe disse, é importantíssimo você preparar para depois, porque, eu fiz a primeira leitura. Se você não fez a primeira leitura com um grifo, ou um resumo, ou um destaque, você vai ter que voltar para a estaca zero, porque, querendo ou não, se você não estudou na primeira leitura, não destacou nada, é como se você estivesse fazendo, né, esse material de revisão do início. Agora, o revisão estratégica, ele é muito importante para que você consiga saber o que as escolhas que você precisa fazer no momento próximo à sua prova. Porque você não tem mais aquele tempo infinito, você precisa fazer escolhas trágicas e a melhor situação é você fazer uma escolha consciente, sabendo do que mais incide. Porque a gente entra naquela coisa do perfeccionismo que muitos alunos nossos têm, de não conseguir passar para o outro assunto porque não esgotou um assunto que de repente nem é tão importante. Aí quando vem o revisão estratégica, a gente coloca ali na medida certa, bom, esse assunto aqui já caiu em tal concurso dessa forma, nessa questão você precisa olhar para a lei seca. Esse aqui é mais para jurisprudência, esse aqui é mais por meio da resolução de questão, a gente foi chegando nessa medida certa da revisão. Então, eu acho que para o pessoal que está estudando, não ter esse trabalho de fazer esse levantamento, de analisar todas essas provas da banca, isso é um grande facilitador, né? E aí a gente entra num ponto também que eu acho importante, que é o papel da lei seca, né? Que foi tão importante para a nossa aprovação e que hoje, como professores, a gente vê quão essencial é a lei seca para a aprovação, né? A lei seca, ela, pra mim, virou quase um mantra, né? Lei seca, porque é algo que muita gente menospreza, né? Mas como a gente tem por ofício fazer provas passadas, né? O pessoal não sabe, mas a gente faz todas as provas que saem, tá? Todas. Todas mesmo, todas. E a gente tem que fazer, e a gente acaba vendo muita incidência de determinada forma de cobrança, né? E se você for pegar, 70% da prova tá na lei seca. O problema é, ninguém consegue estudar só a lei seca, né? Primeiro que vai ser insuficiente, porque tem os outros 30% que são o decisivo no final das contas, mas você tem que conseguir se organizar para conseguir tornar esse estudo palatável, que ele fique dentro do seu itinerário e que você consiga, de alguma maneira, absorver aquilo de uma forma efetiva. Porque eu olho muito a lei seca como, assim, vai ver uma matéria nova, uma matéria que você está sem tempo de ler um livro completo e tal, vá na lei seca. Você pega, por exemplo, a nova lei de licitações. É uma lei muito importante, tem toda uma teoria por trás da licitação, é um dos institutos mais utilizados no direito administrativo brasileiro. Mas vá ver o que o CESP está cobrando, Sebrasp, é só lei seca. Então, no limite, você consegue salvar muita coisa pela lei seca. Eu estou dizendo que não precisa mais de doutrina, que o professor... Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que ele é uma ferramenta que você consegue ter um custo-benefício muito alto. Você não consegue, como eu falei, estudar tudo de lei seca, porque estudar só lei seca, até porque é cansativo, é muito árido. O legislador ele não faz questão de ser didático para você, né? E o legislador também tem uma teoria de um doutrinador chamado Carlos Santiago Nino, que ele fala a teoria do legislador racional. Porque se a gente for olhar, o legislador ele é formado por pessoas da sociedade para representar setores da sociedade. Então você tem médico, você tem ex-BBB, você tem palhaço, você tem ex-jogador de futebol. Esse é o legislativo, ele é formado por pessoas das mais variadas origens. E eles muitas vezes escrevem de uma forma não técnica. Quem é que vai dar aquela tecnicidade? É a doutrina interpretando, é a jurisprudência interpretando o que está na lei. Então ela pressupõe, usou a palavra aqui, então dentro do sistema do direito do trabalho vai ser interpretado de tal maneira. Mas, noves fora isso, você tem muita coisa ali autoexplicativa, né? Às vezes nem faz muito sentido o que está escrito na lei. Você precisa que alguém te explique. Mas ela é algo de retorno muito grande, né? Só que tem uma coisa também que até a gente adota como método, né? Porque a gente nunca
consegue, apesar da importância dela, vê-la de forma tão somente isolada. Por isso que os mapeamentos, eles não são mapeamentos de lei seca, eles não são... Lógico, se essa matéria cobra mais lei seca, a gente vai estar indicando mais artigos de lei seca, mas a gente tenta combinar tudo ali, né? A gente tenta combinar a doutrina, a jurisprudência, porque tem conceitos doutrinários, tem conceitos jurisprudenciais, mas a base mesmo vai estar na lei seca, né? 70%, porque o doutrinador, ele parte de quê? Da lei seca para interpretar. O julgador parte de quê? Da lei seca para aplicar o direito. Então, assim é formado, né? Como se fossem camadas. Mas a primeira camada e a maior, ela está na lei seca, por isso a importância, não dá para fugir dela. E quando a gente está analisando as provas anteriores, a gente vê que estudar a lei seca e bater muito em cima dela, principalmente quando a gente está ali próximo da prova, porque a gente precisa, às vezes, de uma boa memorização, aquela memória recente para levar para a prova, né? E até por isso que a gente coloca nos nossos mapeamentos aqueles dispositivos que mais incidiram, né, nas provas anteriores, porque a banca, ela quer jogar seguro. E ela joga seguro trazendo a lei seca, porque muitas vezes os tribunais, eles trazem alguns entendimentos que vão variando, né? E aí ela não quer ter aquele dissabor de ter que anular uma questão porque teve um outro entendimento do Supremo Tribunal Federal que era conflitante com aquilo que ela colocou na prova. Então, e isso... Quando você sai da lei seca, você abre margem para mais questionamentos em cima das questões da banca. Então, a grande maioria das questões de provas objetivas acabam vindo sim da lei seca. A gente fazendo os mapeamentos de financeiro, de processo civil, você fica espantado. Processo civil me impressionou, porque eu sempre disse assim, não, processo civil é muito difícil, faz tempo que eu não mexo com processo civil, só processo do trabalho. Quando eu fui fazer os mapeamentos, é lei seca, é só lei seca, porque o novo CPC de 2015, tem 8 anos, né? E até hoje a banca não superou o novo CPC, já é velho CPC, né? O pessoal entrou e saiu da faculdade, várias gerações com ele, mas a banca joga seguro, joga no CPC lá. E aí, quando você vai olhar para outras disciplinas, veja, processo civil, que é uma matéria principal, né, do núcleo duro das procuradorias, né, aquelas matérias principais que estão sempre ali em todas as provas, ela vem praticamente na integralidade ali da lei seca. E aí, quando você parte para as matérias satélite, como um financeiro, como um econômico, um empresarial, civil, também a banca vem jogar ainda mais seguro, porque ela costuma se aventurar mais nas matérias do núcleo duro, né? Quando você tem ali um edital mais inchado em constitucional, em tributário e também administrativo, principalmente constitucional administrativo, a banca ela se aventura um pouco mais em pedir um pouco mais de doutrina, né? Teoria da Constituição, de repente ali na parte de direitos e garantias fundamentais você tem a parte de gerações, né? E aí puxa mais a doutrina, mas a parte doutrinária mesmo de constitucional, ela não é tão extensa. E aí acaba que você tem mais a parte da letra da Constituição e também os julgados do Supremo Tribunal Federal. Mas na grande maioria, você vai ter ali a letra da Constituição sendo exigida. E a gente, às vezes, parte da suposição de que não, numa prova objetiva de procuradorias, imagina que vai ter cobrança de lei seca, memorização. Vai vir algo extremamente pesado, uma doutrina que eu nunca ouvi falar. E não quer dizer que isso não possa aparecer numa segunda fase, que aí eu sempre digo, né, que quando a gente passa para a prova subjetiva, a gente deixa os meninos para trás e a gente passa a lidar com os adultos, porque é uma diferença muito grande. E aí na prova subjetiva você tem um outro aprofundamento. Agora, falando em prova objetiva, aí a lei seca, ela acaba tendo um papel fundamental. E é por isso que quando a gente fala em revisão, quando você está mais próximo da sua prova e você precisa fazer escolhas trágicas, a lei seca, ela precisa ter um protagonismo. E é por isso que a gente sempre bate muito nessa tecla nos nossos mapeamentos, trazendo, né, as questões que a gente mapeou. Ó, aqui você resolve só por lei seca. Aí, de repente, vem um julgado, ó, aqui é um julgado. Mas a gente acaba percebendo que a lei seca é o que predomina, né? Então... É a base, né? É a camada mais profunda da cobrança. E como você falou, realmente
Se tá na lei seca, é muito difícil anular, né? Então, por exemplo, eu lembro até quando eu estava dando aula acerca do Estatuto dos Servidores do Estado de São Paulo, que é uma lei de 68, se eu não me engano. Então tem um monte de instituto lá que já está derrogado, um monte de instituto que não foi recepcionado, mas eu tinha que passar aquilo para os alunos, ó, tem esse instituto aqui. Ah, mas não existe mais. Então, mas tá na lei. Então pode ser que a banca te cobre a literalidade ali e dizer que você vai brigar, dizer, tá escrito lá ainda. Ainda que você, ele pode te dizer, segundo a jurisprudência, tal coisa, mas segundo a lei tá lá, né? Então você tem que levar em consideração o texto da lei. O texto da lei ele sempre vai ser o ponto de partida e o ponto de chegada, né? Você pode até depois falar de outras interpretações acerca daquilo, mas dificilmente você vai poder pedir para a banca desconsiderar algo que está no texto, né? Então ela parte dessa compreensão e ela se abraça muito na lei para garantir que as questões dela não vão ser anuladas ou não vão ser de alguma maneira questionadas, né? E partindo, né, dessa característica das bancas, é importante a gente falar do perfil de banca, né? O quão isso é importante para definir o seu método de estudo. Eu acho que você entender o perfil da banca é você saber que você não vai ter grandes surpresas no dia da sua prova, o que é excelente. Quando você estuda o perfil da banca, você chega com um perfil diferente, uma postura, na verdade, diferente na prova, porque você dificilmente vai ter grandes surpresas. A banca, ela não vem inovando sempre, né? Então, o nosso revisão estratégica trabalha muito em cima disso, o que não quer dizer que você tenha que fazer o seu estudo regular sempre com o olhar para o perfil da banca, né? O estudo regular, ele tem que ser o estudo regular, o feijão com arroz, né? Aquilo que você está estudando para uma determinada prova de procuradoria ou uma banca, ela vai servir porque a matéria é a mesma, a disciplina é a mesma, com algumas as diferenças com relação ao perfil de cobrança, mas a matéria é a mesma. Agora, quão importante é estudar o perfil da banca? Tem sua importância, né? Assim, como você falou, você começa o estudo regular para todas, né? Porque o direito é uno e o que é administrativo em uma não vai deixar de ser na outra. Então, os temas são os mesmos. Mas, a partir de determinado momento, principalmente na reta final, é importante conhecer o estilo da banca. Então, uma banca como o Sebrasp, não dá para você ir estudando só a lei seca. A gente falou muito da importância da lei seca, é a camada mais profunda e é onde vai estar mais importante. Mas ela vai te cobrar jurisprudência, trabalho e processo do trabalho. A única banca que cobra jurisprudência de trabalho e processo é o Sebrasp. E vai cobrar, e você tem que saber. Então você tem que estudar. Porque se você quiser aquele diferencial para passar, você tem que estar de acordo. E assim, não é uma surpresa, não é algo que vai te pegar desprevenido. A gente está falando aqui, todo mundo que estuda há um tempo já sabe disso. Então é muito importante conhecer o perfil da banca, pegar uma revisão de jurisprudência, se está encarando o Sebrasp. Tem, por exemplo, a FGV, né, que entrou agora no ramo de procuradorias, ou entrou mais forte agora no ramo de procuradorias, e ela já vem apresentando uma certa faceta, né? Eu acho ela uma banca mais difícil, eu acho que ela trabalha muito com a interdisciplinariedade, ela sai um pouco da obviedade, ela mostrou a que veio, ela vai formar um novo sistema de estudo que está todo mundo captando ainda, mas já se mostra como uma banca que tem um estilo próprio que você vai ter que se preparar para ela. Então, por exemplo, caiu em trabalho uma questão que a resposta estava na Lei Maria da Penha, entendeu? Assim, era uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho quando a mulher sofresse violência doméstica. Aquilo não está na CLT, a maioria dos livros não trata, mas a partir desse momento, quando você for estudar trabalho para a FGV, você vai ter que levar em consideração esse tipo de coisa. E assim em relação a outros assuntos também. O pessoal disse, acho que PGM Niterói, que a prova de administrativo parecia ambiental, mas isso é porque tem essa porosidade no direito e ela explora isso. Então, quando você for estudar um instituto, dê uma olhada, por exemplo, se esse instituto ele está nos editais das duas matérias. Então, se tem essa correlação,
você tem é interessante que você trabalhe com isso. Aí você vai para a FCC, né, que tem um perfil também que gosta de uns voos mais doutrinários, que às vezes te pergunta segundo a doutrina do Carlos Arissani, segundo o professor Maria Silva Zanella de Pietro. Então é interessante que você conheça o estilo e se prepare para ele, porque assim você não vai poder reclamar que foi pego de surpresa. E essas bancas, elas têm uma identidade, né? Então se você conhece a identidade da banca, eu acho que você sai na frente, né? Não é algo para você fazer lá no primeiro dia do seu estudo. É algo depois, né? Algo que você dá tempo de fazer depois? Dá tempo de fazer na reta final? Também acredito que dê. Eu acho que você pode ir lá, começar seu estudo, faz lá, por exemplo, o livro do Rafael Carvalho, que hoje é o principal de administrativo. Ele vai atualizar de acordo com as últimas provas. E não só de uma banca, ele não trabalha só com a banca. Então você vai ter uma visão global. E aí quando estiver na reta final, quando for resolver as questões, pega daquela banca específica, que aí você vai conseguir ter uma noção de como é que ela se comporta, né? Então eu acho que isso é um ponto bem relevante. É importante conhecer a banca, você está conhecendo seu adversário, mas não é nada para se desesperar, né? Porque, eu estou pensando em fazer PGM, sei lá o que, quando sair e a banca do último concurso foi tal, eu vejo o aluno se desesperando às vezes. Não, calma, faz seu estudo aí, depois você parte. Até porque isso foi um aluno que ele veio me perguntar que ele queria começar a estudar, e aí ele queria a PGM Rio, que é banca própria, né? Tem uma característica muito própria, ok. Aí ele perguntou o que eu indicava. Eu indiquei livros básicos para ele, para qualquer pessoa. Ele, mas esses aí não servem para PGM Rio. Eu disse, cara, é o seguinte, se você não sabe o que é uma concessão, não tem muita funcionalidade você entender a posição do doutrinador X acerca da concessão. Porque você tem que saber o que é antes. Depois você vai saber por que o cara está divergindo do outro. Então, eu acho que a base ela sempre é importante. E aí, seja qual for a sua banca, inclusive uma banca própria, você faz esse ajuste depois. Mas a base você tem que ter. Porque sem a base não adianta, não vai executar, né? No dia você não vai chegar e ter uma iluminação. Não, você vai fazer aquilo que você estudou. Às vezes faz até um pouquinho menos, mas difícil é você fazer muito mais, né? Nunca estudei administrativo, cheguei lá, tive uma iluminação, acertei tudo. Difícil, pode acontecer, né? Mas não é comum. E quando você falou da FGV, eu me recordei de uma questão que eles cobraram muito controle de constitucionalidade nessa última prova da PGM Niterói que eu estava avaliando, inclusive questões extremamente polêmicas e aprofundadas, né, exigindo um conhecimento muito além do superficial ali, só que, mais uma vez, não é porque você tem uma banca já determinada que isso significa que tudo que foi feito, o seu estudo regular, ele não teve valia. Muito pelo contrário, é simplesmente uma lapidação. Por quê? O controle de constitucionalidade é um assunto que a gente está mais do que cansado de saber que vai aparecer na prova. Se não tiver pelo menos uma questão, então não é prova de procuradoria. É alguma outra prova, você pode analisar que não é, porque uma questão de controle de constitucionalidade com certeza vai ter. Então, essa necessidade de se observar o perfil da banca é importante. Eu acho que a gente precisa entender como que são as regras do jogo para aquela banca, mas para além disso, a gente precisa entender que não há necessidade de você partir do perfil da banca para fazer o seu estudo apenas em cima disso. Você tem que ter um estudo regular, como você disse, fazer a base e depois ter essa lapidação. Quando a banca já estiver estabelecida, né? E o pessoal às vezes pergunta, bom, a minha banca do concurso passado foi a CESP. Será que eu posso fazer resolução de questão da FGV? Poxa, é a mesma matéria, você está se testando. E se de repente até lá a CESP resolve ter um outro perfil, né? Ter uma outra exigência. Eu lembro que antigamente a CESP não cobrava muita jurisprudência de trabalho e processo de trabalho, e agora ela está com um outro perfil mais exigente. Então, os perfis vão mudando. Só que um ponto que a gente tem que entender é que o perfil total não muda assim do dia para a noite. Ela vai mudando ali numa matéria aqui, outra ali, ela pesa um pouco mais numa satélite, que é algo que a gente tem percebido muito, né? As matérias satélite estão cada vez mais sendo cobradas com maior intensidade pelas bancas. E normalmente ela sempre pega uma para ser mais carrasca, né?
Tivemos algumas provas, como a PGE Ceará, que veio penal, mais complicado. A GE Minas, salvo engano, veio empresarial. E a PGE Espírito Santo foi trabalho, que teve 20 questões, trabalho e processo de trabalho. Teve muito de trabalho, mas parece que não foi tão complicado assim. Então, 22, né? 22% da prova foi trabalho e processo de trabalho. Mas parece que ambiental foi bem pesado. O pessoal reclamou de ambiental, foi a que pesou mais. E quando a gente fala em estudar o perfil da banca e a gente faz os nossos mapeamentos do nosso curso de revisão estratégica, a gente tem que entender quão importante é resolver questões. O professor Felipe disse, né? O Felipe disse agora que nós ainda resolvemos questões porque a gente precisa preparar o nosso material e não tem como a gente fazer isso sem ir lá na fonte, que é a resolução de questão. E quando a gente fala em preparação para concurso público, não tem como vocês irem sem resolução de questão. Se você tem que abrir mão de alguma coisa, a da resolução de questão não vai ser nem da leitura da lei seca, nem das revisões, porque a gente sempre fala que há necessidade de vocês testarem o que funciona, mas tem certas coisas que não tem como fugir, e a resolução de questão é uma, e a gente acaba vendo muito dos nossos alunos uma certa resistência, não porque a pessoa não está querendo fazer o mínimo, mas porque ela tem medo de chegar ali na questão e a questão falar para ela, olha, você ainda não está bem preparado. E a gente precisa saber lidar com esses testes, porque é a partir dele que a gente vai ter um termômetro de onde é que a gente precisa consertar. E eu acho que mais do que resolver questões é interpretar o que aquela resolução traz para você. Porque se eu acertei, será que eu acertei porque eu realmente estava por dentro daquele assunto ou eu acertei por chute?